Você já teve aquele pensamento: se ele me conhecer de verdade, vai se decepcionar? Ou então, é melhor eu não mostrar tudo de mim, senão vou perder o encanto? Se sim, respira fundo. Porque hoje a gente vai conversar sobre um medo que poucas pessoas admitem, mas que habita silenciosamente dentro de muitas. O receio de que, quanto mais íntima for a relação, menos interessante a gente será. Eu chamo isso de a lei do rendimento decrescente nos relacionamentos. E talvez você se identifique. Talvez até já tenha vivido isso, aquele medo secreto de ser descoberto e, no fundo, não ser suficiente. Na economia, a lei do rendimento decrescente diz que, após certo ponto, cada unidade a mais de um recurso gera menos retorno. Pense em uma pizza. A primeira fatia é maravilhosa. A segunda ainda satisfaz. A terceira vai. Mas lá pela quinta ou sexta, o prazer já virou enjoo. Agora veja, muita gente inconscientemente aplica essa lógica aos relacionamentos. Acredita que quanto mais tempo alguém passar com ela, quanto mais ela se revelar, menos interessante vai parecer. Como se fosse um filme que, depois de assistido algumas vezes, perde a graça. Como se tivéssemos um estoque limitado de atrativos, e uma vez revelados, acabou o encanto. E o problema é que quando acreditamos nisso, começamos a agir de formas que acabam reforçando exatamente esse medo. Isso vira uma profecia autorrealizável. Mas antes de falar das soluções, precisamos entender por que pensamos assim. De onde vem esse medo? Na maioria das vezes, ele tem raízes emocionais profundas. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde ser vulnerável gerava críticas, um pai que se calava quando você chorava, uma mãe que só elogiava quando você acertava, ou colegas que riam quando você mostrava sua verdadeira essência. Situações como essas deixam uma marca. A mensagem que fica é: se eu me mostrar como sou, vou ser rejeitado. Então aprendemos a esconder, a vestir máscaras, a viver em modo de edição. E quando você não se valoriza de verdade, é natural que acreditar que os outros também não vão valorizar. Daí nasce a famosa síndrome do impostor emocional, a sensação de que você está enganando o outro e que, mais cedo ou mais tarde, ele vai descobrir que você é uma farsa. E essa crença se manifesta em comportamentos reais. Veja se você se identifica com alguns deles. O distanciamento estratégico. Você conhece alguém incrível, mas começa a se afastar de leve, para não ser muito visto. A lógica: se eu sumir um pouco, mantenho um mistério. Só que você também impede que a intimidade cresça. A máscara da perfeição. Você só aparece nos bons momentos. Quando tá mal, some. Quando erra, esconde. Isso gera um relacionamento com uma versão editada de você, uma versão que cansa de sustentar. O sabotador interno. As coisas estão indo bem demais, então você cria um problema. Briga por bobagem, cria um drama. Por quê? Porque é mais fácil destruir do que correr o risco de ser rejeitado por inteiro. E a análise obsessiva. Cada mensagem, cada pausa, cada emoji vira objeto de interpretação, um desgaste emocional imenso. E a comparação constante. Você se mede com ex-parceiros, amigos, influenciadores, sempre saindo perdendo, porque acha que os outros são mais interessantes do que você. Agora aqui vem a parte mais importante. Essa crença de que quanto mais me conhecerem, menos vão gostar de mim, é completamente equivocada. Ela é baseada no medo, não na verdade. Pessoas reais são infinitamente mais interessantes do que personas. Suas imperfeições não são falhas, são características únicas que te tornam humano. A autenticidade não afasta, ela filtra. E esse filtro é precioso, porque ele revela quem realmente é compatível com você, quem te ama pela essência, não pela performance. Amor verdadeiro não se assusta com defeitos, ele se fortalece com a verdade. Se alguém se afasta porque conheceu sua versão real, essa pessoa não era sua. E isso não é rejeição, é redirecionamento. Agora, como transformar essa crença? Como passar de sou limitado para sou infinito?
A mudança acontece com pequenos passos corajosos. Primeiro, pratique a vulnerabilidade gradual. Compartilhe algo ligeiramente desconfortável com alguém quem você confia. Aos poucos, você vai perceber que ser real não é perigoso, é libertador. Use as suas imperfeições como filtro natural. Permita-se errar na frente dos outros. Não tente parecer mais resolvido do que realmente é. Adote a regra dos pequenos desconfortos. Expresse-se com honestidade, mesmo que gere uma leve tensão. O crescimento raramente acontece no conforto total. Crie um diário da autenticidade. Registre o que acontece quando você é genuíno. Você vai se surpreender com a aceitação que surge quando paramos de nos esconder. E pratique o "e daí?" libertador. E se alguém não gostar da sua versão real? E daí? Você está buscando conexão genuína, não aprovação superficial. E principalmente, cerque-se de pessoas autênticas, gente que valoriza a verdade sobre aparências. Relações assim nutrem e curam velhas feridas. Sabe o que acontece quando você abraça essa jornada? Você descobre que relacionamentos verdadeiros funcionam exatamente ao contrário da lei do rendimento decrescente. Eles seguem a lei do interesse crescente. Quanto mais você se mostra, mais fascinante se torna, porque a autenticidade é infinita. Sempre há uma nova camada, uma nova descoberta, um novo motivo para se encantar. Imagine viver relacionamentos onde você não precisa se preparar para ser aceito, onde pode ser vulnerável, imperfeito, humano e ainda assim profundamente amado. Isso não é utopia, é o que acontece quando escolhemos coragem ao invés do medo. Relacionamentos superficiais desmoronam com o tempo porque são construídos em fundações falsas, mas relações profundas se fortalecem a cada revelação, a cada verdade compartilhada, a cada momento de autenticidade. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Na verdade, é justamente o contrário. Você precisa ser real para ser verdadeiramente conhecido. E ser conhecido, com todas as suas nuances e imperfeições, é a experiência mais bela e transformadora que existe. A escolha é sua. Continuar vivendo com medo de ser descoberto ou ter a coragem de se mostrar. Porque do outro lado do medo está tudo o que você sempre quis. Conexão genuína, amor incondicional e a liberdade de ser exatamente quem você é. E acredite, você é muito mais interessante do que imagina.